Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje eu tenho uma surpresa para você. Aliás, é um programa muito bom, você não pode perder. Nós vamos falar de uma hipótese arqueológica inédita, é a primeira vez que ela é mostrada num canal de TV no Brasil, que dá uma explicação plausível para esse lugar onde eu estou sentado agora. É uma descoberta arqueológica recente. Você ficou curioso? Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não gostaria de começar o assunto de hoje sem primeiro dar um presente para você. Um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências, preparado com todo carinho para você e sua família e gratuito. Você pode pedir para a gente ligando no horário comercial para o telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou entrando no site biblia.com.br. Se você preferir também, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que aparece na sua tela ou, quem sabe, através do QR Code. Enfim, há muitos caminhos que nós podemos usar para receber a sua mensagem e mandar o nosso guia de estudos para você. No último programa Evidências, nós fizemos uma gravação nesse lugar onde eu estou aqui e nós chamamos de Rua Herodiana. Era o caminho de acesso desde a piscina de Siloé até o templo. Você lembra, nós tivemos aqui muitas explicações importantes dadas pelo Dr. Eyal Meron, explicando como é que funcionava o trajeto dos peregrinos que vinham a Jerusalém, por exemplo, na época da Páscoa. Nós também explicamos a história da cura do cego que Jesus mandou se lavar na piscina de Siloé. Você se lembra disso? Ou seja, estou pisando em pedras milenares, pedras que estavam aqui quando Jesus andou por Jerusalém. Você está aprendendo, através do programa Evidências, a ler a Bíblia de uma maneira contextual, historicamente tridimensional, percebendo talvez elementos e detalhes que, de outra maneira, você não perceberia. Aliás, também é importante esclarecer que, apesar do nome Estrada Herodiana, há muitos acadêmicos que pensam que ela possa ser posterior ao tempo de Herodes o Grande. Por quê? Eles encontraram aqui, embaixo de onde eu estou, várias moedas de Pôncio Pilatos. Isso, aquele prefeito romano ou governador romano que participou do julgamento de Jesus, o procurador de Roma. Essas moedas que estão aqui embaixo indicam que, na época em que esse piso foi feito, essas moedas estavam em circulação, portanto, deveriam ser posteriores, esses pisos, à época de Herodes. Há alguns que pensam que poderia ser até da época do rei Agripa, Herodes Agripa, embora não tenhamos encontrado moedas de Agripa aqui. Agora, quer seja de Pilatos ou de Herodes o Grande, o fato é que quando Jesus esteve nesse mundo e veio a Jerusalém, essa estrada, essa rua estava em pleno funcionamento. Muitas pessoas passavam por aqui. Eu me lembro também do episódio em que Cristo curou um cego e mandou que, antes que a cura fosse recebida, ele se lavasse na piscina de Siloé. Então você pode imaginar que aquele homem curado por Jesus, depois de voltar a enxergar, subiu provavelmente por onde eu estou aqui até o templo para se apresentar diante do sacerdote. Embora, a rigor, esta é uma ordem que Jesus tenha dado para o leproso, aqui nós temos uma regra de purificação, uma regra religiosa que valia para todos aqueles que houvessem recebido uma dádiva miraculosa de Deus, como o caso daquele homem. Você tinha que ir a um sacerdote para validar a realidade, a veracidade do milagre recebido. Agora, além de toda essa história que nós vimos no programa anterior,
Aqui nós temos uma possibilidade muito interessante, que para mim também é novidade e que eu achei tão fascinante, ainda que de maneira hipotética, que eu gostaria de convidar Eyal Meron para estar comigo aqui para explicar para você esse lugar onde nós estamos e qual seria o provável significado dele. Eyal, obrigado por estar com a gente de novo. Muito obrigado. Eyal, nós estamos aqui então na rua chamada Herodiana, que pode ser da época de Pilatos, que ligava desde a piscina de Siloé até o templo. Nós temos aqui o canal d'água que passava aqui embaixo, toda essa história vimos no programa anterior. Mas nós temos algo misterioso aqui. Quando eu vi, realmente a minha mente cercou de interrogações e eu vi as propostas e uma delas é sua, que eu gostaria de saber. Mas vamos devagar, para o pessoal poder entender. Nós temos aqui um pódium, mas um pódium no meio da estrada, no meio de uma rua pública, não faz sentido. Porque aqui eu não tenho nenhuma Fórmula 1 para colocar as pessoas aqui primeiro, segundo e terceiro lugar, colocar os pilotos de Fórmula 1, não é isso. E o curioso é que lá atrás você não tem construção nenhuma, parece algo abandonado, até destruído. Então aqui não pode ser a escadaria de uma casa, não é a escadaria de uma casa, não há nenhuma casa ali. Esse pódio, ele interrompe a sequência de lojas que nós temos aqui, porque se você se lembra no programa anterior, foi explicado que você, quando subia para Jerusalém, você tinha lojas de um lado e de outro. Sim, o comércio desde aquela época já era forte aqui em Jerusalém. Sempre tinha pessoas querendo vender coisas para os peregrinos. Isso aí vem de longa data. Mas aí, no meio de uma via pública, as pessoas passando, tem essa escada que leva nada a lugar nenhum. O que poderia ser isso? Eyal Meron, quando isso aqui foi descoberto? Vamos começar pela data. Quando isto foi descoberto? Toda esta misteriosa estrutura foi escavada durante os últimos anos com parte do projeto de escavação da estrada de peregrinação, que conduz a área do templo até o muro ocidental do Monte do Templo. E quando os arqueólogos a descobriram, eles simplesmente não sabiam o que fazer, porque afirmava-se não haver nada como isso, em lugar nenhum. Normalmente, quando encontramos algo e tentamos explicá-lo, sem qualquer informação no local, olhamos à nossa volta e procuramos paralelos, comparações, algo semelhante. Mas é dito que não há nada desse tipo. Por isso, é necessário explicar o que é isso. Realmente, é um mistério, mas você em casa vai perceber como é que o trabalho arqueológico acontece também. Eu vou dar essa oportunidade para você, porque a arqueologia, na verdade, é o encontro de um quebra-cabeças do passado de 1000 peças, das quais 900 peças desapareceram, ou mais. Então você tem apenas fragmentos de história para tentar montar todo o quadro do quebra-cabeças, para tentar imaginar o que seria. Como nós não temos nenhuma testemunha ocular que andou por aqui na época que isso existia, nada nos resta a não ser teorizar, não especular. A especulação é gratuita, não tem base, mas a teoria é algo que tem uma evidência que aponta numa direção. Então nós temos aqui, aparece um pódio, posso chamar de pódio? É um pódio. Algo deve ter ficado ali em cima, ou algo do tipo. O problema é que, se olharmos para o piso superior, para o degrau superior, se alguma coisa tivesse sido colocada em cima, seria de esperar que houvessem alguns buracos para o fixar. Mas o material é uniforme. Portanto, não havia nada em cima dele. Os arqueólogos que escavaram aqui sugeriram que talvez fosse um pódio para um locutor. Alguém que subiu aqui e anunciou mensagens oficiais do governador, por exemplo. Outros sugeriram que talvez esse fosse um lugar como uma espécie de departamento de achados e perdidos. Essa é uma grande cidade. Os peregrinos vêm de todas as partes do mundo. Eles perdem coisas e este é o lugar para trazê-los. Ok, mas vamos devagar então. Nós já vimos duas hipóteses, que seria um lugar para achados e perdidos e um lugar de anúncios. Num primeiro momento, pode até ser o anúncio, o arauto sobe até aqui e começa a proclamar: atenção, os portões do templo vão se abrir. Olha, atenção, ou achados e perdidos. Olha, alguém que achou uma bolsa
Ou quem sabe até um ponto de encontro, não tem às vezes no aeroporto um ponto de encontro onde você está perdido com alguém e se encontra ali. Pode até ser, quem sabe, quando Jesus veio aqui com 12 anos, que a Maria e José se perderam de Jesus, eles voltaram e ficaram procurando cadê Jesus. Quem sabe teriam ido a um lugar desse aqui de achados e perdidos e, olha, alguém achou nosso filho, nós vamos nos encontrar ali. Mas há problemas com essas hipóteses, elas são limitadas. E como eu aprendi aqui no Oriente Médio que coisas importantes é bom que sejam ditas sentadas, não em pé, então eu sei também que Eyal Meron tem uma outra hipótese que eu quero ouvir com calma. Vamos nos assentar e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos assentar, Eyal, e você vai nos explicar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, vamos tentar ver quais são os problemas com essas duas hipóteses. São hipóteses, há uma possibilidade, mas também há problemas, há dificuldades com elas. Quais seriam os problemas com essas hipóteses? Bem, quando ouvi falar da interpretação dos arqueólogos, de que talvez este seja um lugar para alguém fazer anúncios oficiais de algum tipo, ou que este é um lugar para trazer objetos perdidos que foram encontrados na cidade e anunciá-los, e quem quer que tenha perdido algo saberia que deveria vir aqui, notei imediatamente que há algo de problemático nessas duas possibilidades, nessas duas hipóteses. Por quê? Porque se trata de uma estrada principal. É a maior rua que conduz ao templo. Milhares de pessoas passeavam aqui nos grandes festivais dos dias santos e iam até o templo. Nenhum designer louco colocaria um obstáculo no caminho. Este é o último lugar onde se gostaria que as pessoas parassem, certo? E procurassem os seus pertences ou ouvissem anúncios. Existe um lugar muito melhor para fazer isso. Não muito abaixo de nós, há uma praça. Uma grande praça que é o lugar para fazer essas coisas. Não aqui. Senão estariam criando um congestionamento. Por isso, achei que isto era improvável. A verdadeira explicação deveria esclarecer por que alguém criaria aqui um engarrafamento. É intencional. A explicação deve também abordar o fato de estar criando um problema de trânsito aqui. E faz sentido o que você está falando, porque a estrutura como ela está construída aqui, ela não tem a aparência de ser uma estrutura posterior ao caminho herodiano. Ela faz parte da construção original. Ou seja, quem colocou esse pódio aqui seria praticamente o mesmo arquiteto que fez a rua aqui. Então, não é algo que foi colocado posteriormente. Então, faz sentido o que ele está dizendo. A gente pode dizer, do ponto de vista arqueológico, que o pódio já estava aqui na época em que a rua era utilizada. Ou seja, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, esse pódio já estava aqui. Toda a estrutura indica isso. Agora, Eyal Meron, a tradição judaica também fala de lugares de anúncios como sendo uma pedra em cima da qual alguém subiria para dar um anúncio. Mas também não faz sentido com isso, por qual razão? Sim, realmente. Veja, a outra teoria diz que este é um lugar para os objetos perdidos e achados. De onde veio isso? Bem, a tradição judaica diz que existe um lugar chamado de Pedra da Reivindicação, ou seja, o lugar onde você pode reivindicar os seus pertences. Ok, tudo bem, mas não pode ser isto, porque isto aqui não é uma pedra, é uma construção, é uma estrutura. Tudo bem? E isto não é uma pedra. Portanto, por todas estas razões, penso que esta estrutura deve ser interpretada de uma forma totalmente diferente. E esta maneira diferente que Eyal tem de interpretar isso aqui que me chamou bastante atenção, porque faz sentido. Faz sentido. Então você vai estar ouvindo pela primeira vez no Brasil. Isso ainda não foi explicado por nenhum canal de TV, isso aqui não foi explicado ainda de maneira nenhuma em português. É a primeira vez que ele está explicando isso para a TV brasileira. Qual seria, Eyal, a sua visão, a sua hipótese do que poderia ter sido esse lugar aqui? Vamos começar pelas evidências. O que você encontrou aqui que levou você a construir uma hipótese do que poderia ter sido esse lugar? Bom,
Quando não se tem na arqueologia objetos similares, estruturas semelhantes para o ajudar a interpretar o que se encontrou, é bom voltar às outras fontes da antiguidade, tais como imagens representadas em moedas ou que aparecem em livros. Assim, voltamos ao período bizantino. No período bizantino, temos aqui um império no controle e os bizantinos são naturalmente cristãos. Assim, quando cunham moedas, usam símbolos cristãos nelas. De fato, não muito longe de nós, no estacionamento do Givati, em uma enorme escavação, encontramos centenas de moedas desse tipo. Moedas de ouro. E na moeda pode-se ver uma grande cruz. Portanto, é um símbolo de crucificação. E por baixo disso, os passos 1, 2, 3, 4, semelhante aos que temos aqui. Quando vi isso pela primeira vez, pensei que era algo que me parecia familiar. E depois me dei conta de que provavelmente é o que vemos aqui agora. Normalmente, os historiadores da arte diriam que a cruz e os degraus são outra coisa. Diriam que os degraus são, na verdade, a colina do Gólgota. Mas, espera um segundo. Em primeiro lugar, não há colina no Gólgota. Em segundo lugar, o mais importante, se me pedissem para desenhar uma colina, eu faria algo assim. Isto é uma colina. Eu nunca pensaria em fazer algo assim. Parecem degraus com uma pirâmide. Portanto, penso que o que vemos lá é o que vemos aqui. Isso que Eilal está dizendo é importante, eu quero clarificar para você. Quando ele questionou a questão de Jesus estar crucificado sobre uma montanha ou uma colina, faz sentido. Porque em nenhum momento do Evangelho é dito que Jesus foi crucificado numa montanha. Eu sei que você, talvez, por longos e longos anos, tenha ouvido falar na igreja sobre o Monte Calvário, o Monte do Gólgota, mas isto é apenas um erro que foi passado pela tradição cristã. Calma, não se assuste, você não precisa agora jogar fora todos os hinos da igreja que falam do Monte Calvário. É um erro que a gente convive com ele, mas não atrapalha tanto. Por exemplo, nós temos um erro na história brasileira que nós chamamos ainda os nativos do Brasil de índios. Mas esse nome é um erro penitencenário porque os descobridores acreditavam ter chegado às Índias e não a um novo continente. Por isso que nós chamamos erroneamente os brasileiros naturais de índios, quando na verdade eles não deveriam ter esse nome, porque aqui não era a Índia. Mas todos os historiadores convivem bem com essa nomenclatura, mesmo sabendo que do ponto de vista histórico ela não é precisa. Da mesma forma, falar de Monte Calvário, precisamente do ponto de vista histórico, é um erro, porque nos evangelhos é sempre dito que Jesus foi colocado no lugar chamado Caveira, no lugar chamado Gólgota. Não era uma montanha. Há menção sim do Monte das Oliveiras, do Monte Sião, mas não do Monte do Calvário. Quem criou essa tradição do Monte Calvário foi Cirilo de Jerusalém, um teólogo da igreja que no 5º século de nossa era estava preparando uma homilia e quis fazer uma comparação entre o Monte do Sinai e o suposto Monte do Calvário. E aí, de maneira homilética, ele acabou criando um erro geográfico. Aliás, a bem da verdade, você está percebendo que ele está trabalhando com a possibilidade que aqui pode ter sido um lugar de crucifixão. E chama minha atenção que no Evangelho de Mateus, vou pegar uma Bíblia aqui para ler para vocês. No Evangelho de Mateus, eu gostaria de partilhar essa passagem com você, Eyal. Mateus capítulo 27, versículo 39 diz assim: Os que iam passando blasfemavam contra ele, contra Jesus, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o templo e em 3 dias o modifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Ou seja, Jesus foi crucificado definitivamente num lugar de rua pública. Os romanos não costumavam crucificar pessoas em cima de montanhas, era numa via pública, porque a crucifixão tinha que ser um exemplo para todos aqueles que estivessem indo contra o Império Romano. Então, realmente, o fato de aqui ter uma rua, uma via pública, condiz com o cenário que o Evangelho descreve
de onde Jesus teria sido crucificado. Mas vamos falar mais um pouquinho. Há outras evidências, além das moedas bizantinas, de que aqui poderia ser um lugar de crucifixão? Bem, obviamente, a minha teoria é que a crucificação, ou uma crucificação, aconteceu aqui. Mas o que tenho eu exatamente em mente? Será que penso que a viga da cruz ficou aqui? Não, não pode ser. Já descartamos há pouco essa possibilidade. Minha ideia é que a viga da crucificação, a viga de madeira em cima da qual a pessoa crucificada será crucificada, estava por trás disso. Por que penso assim? Simplesmente porque nada foi encontrado aqui. Há lojas lá embaixo, há lojas lá fora, mas a área aqui atrás permanece vazia. Creio que a madeira da cruz ficou próxima a esse local. Qual é a ideia? A primeira coisa que precisamos compreender é que a madeira da cruz seria muito grande, muito alta, larga, porque gostaríamos que todos vissem. Mas quanto mais alto é, mais instável também é. Pense nisso. Temos uma viga e uma pessoa grande crucificada no topo. O centro de gravidade é muito alto. Por isso, se estiver preso ao chão dessa maneira, é instável, certo? Quanto mais alto a pessoa é crucificada, menos estável ela é. Mas se tiver algo sobre o qual se apoiar, como isto, o problema está resolvido. Em segundo lugar, quando pensamos em descer da cruz, o corpo da pessoa morta, quando é crucificada, está viva. Quando está morta, não o pode ajudar. E como vai fazer a pessoa responsável? Como sobe lá no alto? Ter um lance de degraus pode ajudar a descer o corpo. Faz sentido. Mas o grande problema é: tenho mais alguma prova para essa teoria? Por exemplo, onde está a madeira da cruz? Ainda temos alguma coisa lá? Não temos, mas temos algo ainda melhor. Há um grande pedaço de madeira muito espessa, uma das maiores encontradas no país daquela época, encontrada aqui embaixo da rua. A julgar pela direção em que caiu, a julgar pela direção em que posso reconstruir de onde veio, veio daqui. Por isso, penso que encontramos a madeira da própria cruz. Isso é muito interessante. Infelizmente, a gente não pode ver hoje esse pedaço da madeira da cruz, porque ele está ali embaixo coberto por uma lona. E como é uma ideia muito nova, ainda estão escavando e tentando descobrir mais evidências, é algo que ainda está em construção. Eyal, há alguma menção na história, porque quase todos os relatos que conhecemos de Flávio Josefo mostram pessoas sendo crucificadas fora das cidades. Mas você poderia dar um exemplo de algum caso em que crucifixão aconteceu dentro dos muros de uma cidade? Sim, é uma excelente pergunta. Como vê, temos tendência a pensar, até mesmo os estudiosos acreditavam que romanos crucificavam pessoas. Sabemos que isso é um fato, não há dúvidas quanto a isso. Os romanos crucificaram muitas pessoas na sua longa história. Mas os estudiosos acreditam que isso sempre aconteceu fora dos muros. Se isso estiver correto, então a minha teoria cai por terra. Mas não, é verdade que os romanos crucificaram sempre do lado de fora dos muros. Por exemplo, imediatamente antes do início da grande revolta contra os romanos, aqui em Jerusalém no ano 66, ouvimos de Flávio Josefo a história judaica, uma história que conhecia Jerusalém muito bem. Ele nos conta que o último governador romano crucificou seus judeus no pátio do palácio do rei Herodes. Mas note que o rei Herodes já está morto. É o palácio. Ele já não está lá. Por isso o governador romano mora lá. E quando ele tenta os judeus e ordena que alguns deles sejam crucificados, ele está lá. Agora, sabemos onde fica o palácio. Fica em Jerusalém. O seu pátio fica em Jerusalém, dentro dos muros. Portanto, penso que este é um bom exemplo de crucificação dentro da cidade. E algo que você fala faz sentido em muitos pontos aqui, porque se você quer colocar uma crucifixão para chamar a atenção, você causa um distúrbio aqui nas pessoas e realmente não dá para subir nem descer, todo mundo para, olha. Agora, nós temos alguns problemas
em linkar este lugar de crucifixão, que provavelmente é um lugar de crucifixão, com Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus, quando estava com sede, eles colocaram esponja num caniço e levaram até a boca de Jesus. Então, Jesus estava num ponto mais alto. Isso seria desnecessário se o soldado pudesse apenas subir as escadas. Também, quando Jesus foi verificado que estava morto, eles verificaram com uma lança. Não haveria necessidade de usar uma lança se ele pudesse subir aqui. Um outro problema também é que o Evangelho deixa claro que Jesus foi crucificado fora dos limites de Jerusalém. E dois últimos problemas que eu viria também, o primeiro deles seria que Jesus foi crucificado perto de um túmulo que tinha um jardim, então também tem que ser fora. E o último problema é que Pilatos, crucificando Jesus aqui, ele ia criar um problema político muito sério que podia dar uma guerra civil na época da Páscoa. Então, esses elementos, pelo que eu entendo, eles, assim, tornam difícil que aqui tenha sido o lugar da crucifixão de Jesus. Pelo que eu entendo, a sua hipótese é que aqui foi um lugar de crucifixão, não necessariamente da crucifixão de Jesus, correto? Absolutamente. Creio que este é um lugar de crucificação. Um lugar de crucificação, entre vários outros. Portanto, um lugar seria aqui, outro seria no palácio do rei Herodes, outro seria fora da cidade. Estaria no túmulo do jardim, como acreditam alguns cristãos? Talvez. Estaria como na crença tradicional católica e ortodoxa da Igreja do Santo Sepulcro? Talvez. Todas essas são uma possibilidade. Portanto, não posso dizer que tenha sido aqui que Jesus foi crucificado. Isso seria demais. Mas é uma possibilidade. Não posso descartá-la. E o mais importante, penso que Jesus não foi crucificado aqui. Outras pessoas foram. E isto é o mais próximo que podemos chegar da crucificação do tempo de Jesus. E perto do local onde Jesus foi realmente crucificado. Isso é o mais próximo que podemos chegar. Portanto, do ponto de vista arqueológico, eu confesso para você que eu não sei onde Jesus foi crucificado. Muitas pessoas que vêm a Jerusalém comigo perguntam onde era o Calvário. Nós não sabemos. Alguns pensam que seria no Jardim de Gordon, outros pensam que seria na Igreja do Santo Sepulcro, pode ter sido até num outro lugar. Mas mais importante do que o local é o que aconteceu. Ele morreu por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostou dessa explicação? Tem mais esperando por você no próximo programa Evidências. Então, não perca o nosso encontro. Um grande abraço e até lá!